essas coisas, em nome de Jesus. Obrigado. Poder sentar, Deus. Obrigado. Pega minha Bíblia, meu tablet, por favor. Poder sentar. Abra sua Bíblia, por favor. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, obrigado. Capítulo 2. Quero agradecer aqui a recepção, por esse gesto tão carinhoso, né? Tão acolhedor. Os irmãos, acredito que os irmãos têm ideia do valor de uma recepção, de um acolhimento tão amoroso, né? E quero parabenizar o trabalho aí da recepção. 1 Pedro, capítulo 2. Hoje pela manhã nós conversamos a respeito da importância da EBD, da importância da escola bíblica dominical para os dias atuais. E eu quero conversar com vocês a respeito do crescimento espiritual. A importância de vivermos uma vida em constante progresso espiritual. Eu quero crer que essa igreja é uma igreja que se preocupa com o crescimento espiritual, tanto na questão de estudo, seja ele indutivo, seja ele um devocional, mas na questão prática, na vivência. E a vida espiritual é uma vida prática. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 10, diz o seguinte: portanto, vamos ficar de pé. Eu tenho aqui 1h30 para pregar, então com certeza vocês vão ficar aí sentados um bom tempo, né? Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casas espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele quem os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Pode sentar, Cris. Sempre quando nós meditamos nas Escrituras, nós precisamos olhar o contexto onde nós estamos lendo. Precisamos
fazer uma exposição não apenas do texto que nós estamos lendo. Quando olhamos para o capítulo 2, Paulo ele está fazendo uma conjunção daquilo que ele vem falando no capítulo 1, especialmente do verso 13 em diante. No capítulo 1, Paulo começa a falar sobre uma vida santa, sobre santificação. Santificação como um processo, não como um ato, porque ele já vem falando desde o capítulo 1 como a santificação como um ato. Vocês foram eleitos, vocês foram regenerados, vocês foram salvos por Jesus Cristo. Vocês são santos, vocês são separados. No capítulo 1, verso 13 em diante, ele começa a falar sobre um processo de vida, um processo de santificação. E aqui no capítulo 2, é como se ele estivesse fazendo uma conjunção, né? Conectando aquilo que ele vem falando. Então ele fala assim: portanto, já que vocês foram salvos, já que vocês foram redimidos, já que vocês foram regenerados por Cristo, portanto, então ele começa a partir de agora, como se tivesse um novo bloco, trazendo alguns princípios, alguns passos de uma vida cristã, de uma vida espiritual. O crescimento espiritual, ele faz parte da vida toda do cristão. Desde quando ele nasce espiritualmente, ele é regenerado, até quando vai para o céu. Portanto, e aí, alguns passos é necessário observarmos para essa vida, para esse crescimento espiritual. O primeiro passo está exatamente no verso 1, nessa conjunção. Ele começa a falar do despojar, ou do abandonar. Então ele fala no verso 1, acompanhe, permaneça sua Bíblia aberta. Portanto, abandonem toda maldade. O crescimento espiritual vem por meio de uma ruptura com práticas de pecados que marcaram nossa vida antes do encontro com Jesus. São coisas que às vezes a velha roupagem, o velho homem, tenta se apossar de nós. Então Paulo está trazendo, aliás Pedro está trazendo esse ensinamento aos irmãos, para que os irmãos que estavam vivendo de forasteiros, perseguidos, para que eles não voltassem às velhas práticas. E aqueles que ainda estavam vivendo nessa velha prática, que eles despojassem, que eles abandonassem aquilo que estava impedindo o crescimento espiritual. Percebe que no verso 1, ele fala sobre o despojar, e no verso 2, ele fala sobre o desejar. Primeiro, o despojar, que é essa ruptura, que é esse esvaziar, esse abandonar. Irmãos, tem coisas que às vezes ainda está vivo em nós, e nós precisamos abandonar. É verdade que Pedro trata aqui de um bloco de pecados, mas tem tantas coisas, e às vezes coisas que a gente acha que nem pecado é, mas que o Espírito Santo de Deus tem falado com a gente, que precisamos largar, que precisamos abandonar. E é impossível um crescimento espiritual contínuo, progressivo, se não abandonarmos algumas práticas. Então ele começa a falar da maldade e do engano. E a palavra que maldade, ela abrange, essa palavra toda maldade abrange, é uma palavra grega que não deixa espaço. Tudo aquilo que nos impede, é como diz o escritor aos Hebreus, tudo aquilo que está nos embaraçando, precisamos deixar. Tem que haver um esforço diligente, irmão. Tem coisa que tem que haver um esforço diligente da nossa parte. Não precisa pastor, irmão, irmã ficar falando. Nós temos que fazer um esforço diligente para largar aquilo que está impedindo o crescimento espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Amém.
é um esforço da nossa parte. É chegar e dizer para nós, diante de Deus, e falar: a partir de hoje, eu preciso crescer nessa minha área espiritual. Deus quer fazer com que eu decole, Deus quer fazer com que eu mergulhe mais ainda, mas eu preciso largar essas coisas que estão impedindo. E não precisa fulano, ciclano, beltrano saber. Você sabe o que está impedindo o teu crescimento espiritual. Então Pedro começa dizendo: largue toda a maldade e todo engano. O engano aqui na versão RA é o dolo. O dolo é exatamente aquela prática que você sabe que está errado. Apresenta aquele espírito traiçoeiro, que não hesita em usar por meio de questionamento, do engano. Então abandone toda maldade e todo engano. Depois ele fala: abandone também toda hipocrisias e inveja. A palavra hipocrisia aqui é uma palavra grega que simboliza os atores, os que usam máscara. Na igreja é uma coisa, mas no trabalho é outra. Ou seja, larguem toda essa hipocrisia. A hipocrisia tem muito a ver com fingimento, com usar máscara, com demonstrar aquilo que você não é. Viver uma vida disfarçada é vestir uma roupagem que não pertence a você. Então Pedro está dizendo: largue toda hipocrisia. É fazer da vida um palco para representar um papel que não é seu. Porque o nosso papel é representar Cristo. Cristo em nós, esperança da vida, da glória. Esse é o nosso papel. E todas as vezes que nós vestimos uma nova roupagem, que não é a roupagem de Cristo, nós estamos sendo hipócrita. Essa palavra, ela, para nós, parece ser muito forte, mas para aquele contexto, era uma palavra muito usada. Eles estão tratando de coisa que os irmãos sabiam que eles estavam necessitados de mudança. Mas nesse bloco, Pedro fala de hipocrisia e de inveja, que são duas práticas muito juntas, muito parecidas. E a palavra inveja aqui é uma outra palavra grega que Pedro usa. É uma palavra que denota o querer aquilo que você não pode ter. Aquilo que você inveja de alguém, então você faz de tudo para querer, mesmo não podendo querer, mesmo não tendo condições de ter. Descreve o sentimento mesquinho também, de querer ocupar o lugar do outro. E aí a gente percebe isso até no grupo dos apóstolos. A gente vai ver isso lá em Mateus capítulo 10, 41, em Lucas 22, 24, na ceia. Isso está pregnado aqui dentro, nas igrejas. Pensamento mesquinho, sabe? Deus tem nos dado muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, e aí a gente fica desejando o que é do outro. Então Pedro está dizendo: larguem essas invejas, isso não provém de Deus. E aí depois ele fala da maledicência. E aqui é terrível, porque a maledicência, Pedro está falando de pessoas que falam mal do outro. E geralmente pelas costas. Nunca cara a cara, mas pelas costas. Não, Pedro está dizendo assim: largue todo tipo de maledicência. E a palavra aqui traduzida significa falar mal, quase sempre como um fruto de inveja instalada no coração. O crescimento espiritual precisa passar por esse despojar. Talvez não seja esse bloco de pecado, mas talvez seja outra coisa que eu preciso largar, que você precisa abandonar. Coisas que estão impedindo o teu crescimento espiritual. Quantas vezes a gente começa com um propósito na presença de Deus? Esse ano não falta. Esse ano eu vou buscar a presença de Deus. Pelo menos uma vez na semana eu vou jejuar. Começo o ano já comendo até o que não tem, o que não pode. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Aí começa bem.
Primeira quinzena, porque na segunda quinzena já acabou tudo. Já está com preguiça, já começa a atrasar a leitura. Ou seja, são esses pecados, essas coisas que atrapalham o nosso crescimento espiritual. Então, verso 1, que acabamos de ler, Pedro fala do despojar. E depois ele começa a falar que a vida cristã, que o crescimento espiritual precisa de um desejar. Então ele usa a figura de uma criança. De uma criança que tem uma esperança no leite como vida. Se não der o leite, ela vai morrer. Então ela deseja tanto aquele alimento que se ela não tomar o leite, ela vai morrer. Assim somos nós. Pedro está dizendo, deseje o genuíno leite espiritual para a sua vida, para a sua salvação, para o seu crescimento. Se você não se alimentar, você vai morrer. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios, quando ele vai falar da ceia, ele fala há muitos crentes fracos, há muitos crentes doentes e há muitos que já morreram, porque deixaram de se alimentar. Acompanhe comigo o verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Então Pedro fala, se é, verso 3, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso, vocês têm experimentado essa bondade do Senhor. Ele primeiramente fala do alimento, mas depois ele fala de uma constatação. Se é que vocês já experimentaram, isso é da bondade de Deus. Lógico, os cristãos já tinham experimentado a bondade de Deus. Então, deseje, busque isso. A palavra de Deus é pura. Não há crescimento espiritual onde a palavra de Deus é sonegada. Não há saúde espiritual onde a palavra de Deus, a sã doutrina, não está no cardápio diário. Não há fortalecimento espiritual se nós não comermos alimento. Infelizmente, tem nessa correria, tem cristão que passa a semana toda, e eu não estou mentindo, tem cristão que passa a semana toda sem meditar nas Escrituras. Chega no domingo, aqui na igreja, consegue ler um pouco da porção, porque quem está dirigindo pede para abrir a Bíblia e você acompanhar a leitura. Mas isso é muito raso. É mergulhar, é estar no raso. Nós precisamos desejar o genuíno leite espiritual. Precisamos ler a Bíblia, precisamos meditar na Bíblia, questionar e tirar nossas dúvidas. Sabe, irmãos, é isso que Pedro está dizendo, que o crescimento espiritual passa por um despojar, por um abandonar, mas também passa pelo um desejar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, no verso número 4, ele começa a falar sobre Cristo como fundamento. Pedro passa aí da metáfora do leite, da criança, para a metáfora da pedra, e faz uma transição de quem nós somos para quem Cristo é. Quem Cristo é? Acompanhe o verso 4. Chegando-se para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Quem nós somos? Nós somos sedentes de Cristo, discípulos de Cristo, regenerados por Ele. Nós dependemos dEle. Quem Cristo é? Ele é a pedra, Ele é a rocha, Ele é aquilo que nós desejamos, que nós almejamos, que nós necessitamos. Ele é Cristo. Então Pedro começa a dizer, agora sim, cheguem a Ele, a pedra que vive. Parece um paradoxo, porque pedra é morta, mas essa pedra é viva. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Então Pedro passa dessa metáfora. Somos recém-nascidos,
que precisa de leite, que precisa de crescimento, Cristo é a pedra fundamental. Agora podemos aproximar a Ele. O véu do tempo foi rasgado. Pedro diz: antes vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo. Aleluia. Antes vocês nem tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Então você pode chegar a Ele a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Chegue a Ele, confesse a Ele, busque Ele. Pedro está dizendo assim: quanto mais você tem a Deus, quanto mais você busca Ele, mais você cresce espiritualmente. Oh, glória! E aí ele fala: como criança, nós devemos buscar a Ele, porque é isso que nós somos, dependente dEle. Verso 4: Cristo é a pedra viva, chegando-se para Ele a pedra que vive. Mas Ele também é a pedra eleita e preciosa. Cristo é o eleito de Deus, e nós somos os seus eleitos. Não por mérito, mas por graça, por misericórdia. Não porque nós temos uma estrelinha na testa. Não. É porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. É porque um dia nós fomos esclarecidos. Sabe? Antes nós nem éramos povo. Mas um dia o Senhor nos esclareceu. Ele abriu nossa mente. A fé vem pelo ouvir. Nós ouvimos a mensagem. E o Espírito Santo de Deus nos convenceu. Porque é Ele que convence. Não por mérito. E aí no verso 5 ao 8, ele fala da nossa posição em Cristo. Se no verso 4, ele fala da posição de Cristo como pedra fundamental, no verso 5 ao 8, ele fala da nossa posição em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Acompanhe comigo. Verso 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos pedras que vivem. Se Cristo é a pedra que vive, os que estão nele são pedras que vivem. Nós não somos mortos. Nós temos vida. Eu estava sexta-feira, no velório de uma mulher muito nova, 40 anos. Ela foi acometida por câncer e uns 2 anos, eu acho que menos que isso, 1 ano e pouco, antes dela perceber que o câncer estava muito avançado, ela decidiu se batizar. A família toda foi à igreja e, ao ouvir a mensagem, ela foi muito tocada pelo Espírito Santo de Deus. E ela tinha ali consciência que ela precisava se batizar. Então ela aceitou a Cristo, e por incrível que pareça, naquela noite era a noite de batismo. E ela aceitou a Cristo, e naquela noite ela foi batizada nas águas. No mesmo dia que ela aceitou a Cristo, ela foi batizada. Com o passar do tempo, um ano depois, já internada, muito mal, foi o esposo dela, a filha, a mãe, foram se convertendo e vendo a transformação daquela mulher, a convicção que ela tinha para onde ela estava indo. Sabe, irmãos, a nossa vida, ela precisa ser vivida como se Cristo voltasse amanhã. Amanhã. Então Pedro está dizendo: vocês são pedras vivas, porque Cristo é pedra viva. Vocês têm vida nele. Vocês têm vida em Cristo. Ele é o novo homem, o novo Adão. Transforma em homens novos aqueles que por ele
é salvo. Aleluia. E depois ele fala: vocês também são casas espirituais. Sois edificados casas espirituais. Somos não apenas pedras vivas, mas nós somos casas espirituais, somos morada de Deus. Ele habita em nós. Sabe? Então, aonde você estiver, você resplandece Cristo. Eu sempre falo para os irmãos: as pessoas precisam ver Cristo em você, mesmo antes de você falar alguma coisa. As pessoas precisam ver Cristo em você, mesmo antes de você pronunciar qualquer palavra, qualquer coisa. As pessoas precisam olhar e falar: essa pessoa serve a Jesus, essa pessoa é crente. Então Pedro diz: vocês são moradas, vocês são casas espirituais. E depois ele fala: vocês são sacerdócio santo, para serdes sacerdócio santo, verso 5, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Além de pedras vivas, além de santuário de Deus, somos sacerdotes santos, que oferece a Deus sacrifícios espirituais. Você não precisa de ninguém para oferecer por você. Você mesmo pode ir a Deus e oferecer o seu sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. Ao morrer na cruz, Jesus ofereceu esse sacrifício perfeito. Verso 9, Pedro fala da nossa identidade. Quem somos? A nossa identidade clara. E ele diz assim no verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Rapaz, não ouvi nenhum glória. Eu vou repetir aqui, pelo amor de Deus. Vocês, porém, são geração eleita. Eita! Glorifica aí. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos geração eleita. Pedro vê em nós, como corpo de Cristo, como igreja que somos, ele vê em nós, aleluia, que somos essa igreja viva. Vocês são raça eleita, sacerdócio real. Somos não apenas sacerdote na casa de Deus, mas somos sacerdote real, porque servimos ao Rei dos Reis. E aonde nós estamos, nós representamos o Rei dos Reis. Nós falamos que Ele é. Nós vivemos Ele. E em terceiro lugar, Ele fala: vocês são nação santa. Pedro retrata o povo de Deus como uma nação santa, como um povo peculiar, cidadão de Deus, separado para Deus. Nós estamos numa jornada e nós sabemos para onde vamos. Nós não somos daqueles que se perdem, como diz o escritor aos Hebreus. Nós vivemos por fé e pela fé. Nós sabemos, se partirmos hoje, sabemos para onde vamos. Nós temos essa convicção. Então Pedro está dizendo: vocês são nação santa. E em quarto lugar, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que eu penso, irmãos? Às vezes as pessoas, muitos que eu vejo aí, querem defender a igreja com unhas e dentes, como se nós precisássemos defender a igreja. Nós já temos quem defende a igreja. Jesus, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o pastor da igreja. Aleluia. O nosso papel, irmãos, é proclamar o Evangelho. O nosso papel é anunciar quem somos em Cristo, discípulo de Jesus. Então Pedro diz: assim como Deus não divide sua glória com ninguém, também não reparte com ninguém. Somos dele, para ele. O nosso valor não é devido a quem nós somos, mas a quem Deus é em nós. O valor não está na pessoa possuída, mas o valor está no possuidor, em Cristo Jesus. A grandeza do cristão está no fato de pertencer a Cristo, de pertencer a Deus, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se tem alguém te fazendo mal,
com inveja de você. Se preocupe, apresenta a Deus. Você é propriedade de Deus. Então no verso 10, para fechar, ele diz: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinha nem alcançado misericórdia, mas alcançaram misericórdia. Fomos chamados do mundo para proclamarmos ao mundo uma mensagem que transforma, uma mensagem imperativa, intransferível, uma mensagem que muda pessoas, que transforma pessoas. Irmãos, nós temos essa mensagem dentro de nós. Eu falei hoje de manhã, nós não precisamos saber teologia, ter um livro de cor na mente. Nós só precisamos anunciar Jesus Cristo crucificado, que morreu e que diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vamos ficar de pé? Vamos apresentar